Graça e paz, Shalom Adonai. Em algum momento da sua vida, da sua existência, você questionou por que as suas orações não foram respondidas? Por que os seus pedidos, eles não foram e não teve resposta no momento em que você mais precisou e você ficou decepcionado, desiludido ou desiludida e disse que não vale a pena mais servir a Jesus? Salmo 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e ouvi o fim deles. Na nossa existência terrena, nós vivemos no mundo hoje materialista, que ele é baseado na comparação. Por que eu que sirvo a Jesus? Por que eu sou temente a Deus? E por que eu passo luta ou adversidade pior do que a pessoa que não teme a Deus ou que anda nos caminhos do Senhor? Isso gera inquietação, isso gera dúvidas, inclusive da inexistência de Deus, e isso leva você também a ficar decepcionado. Assim como o salmista, no Salmo 73, ele era o maestro do coral do templo, e ele ficou desiludido, perdeu a esperança porque os seus pedidos não foram atendidos. Ele começa o salmo admitindo que bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Mesmo você não vendo as providências de Deus, você vai entender que Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque Ele manda a chuva, Ele manda o sol, Ele nos traz o alimento, Ele nos deu a vida e também nos deu a salvação, enviando seu Filho amado para morrer em seu lugar. Porém, a dúvida agora está não só em Deus, a dúvida está em cima do salmista. Porque ele falou assim, no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, ou seja, ele quase afastou de Deus, quase abandonou o seu Deus que ele servia há muito tempo, dizendo, não vale a pena servir a Deus. E por que isso acontecia? E às vezes acontece conosco, devido ao poder da comparação. E às vezes nós comparamos a nossa vida com a pessoa que não teme a Deus, comparamos a nossa vida com aquela pessoa que tem um poder aquisitivo alto. E você que serve a Jesus, luta, batalha, e parece que as coisas não acontecem. Parece que o milagre não chega. E você às vezes fica doente, você perde o emprego, enfim, as adversidades da vida, ela acontece com você. Então o salmista começa a discorrer o benefício do ímpio, ou seja, aquele que não serve a Jesus, e analisa que ele vive numa condição muito melhor de que mesmo a pessoa que serve a Jesus. Ele ficou perturbado, assim como eu, você às vezes ficamos perturbados, porque o nosso mundo, nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas quando nós pedimos, e não é assim com Deus. Deus tem um tempo de trabalhar. E às vezes passamos por lutas, adversidades. Não é que Deus não nos ama, é que Deus quer provar a nossa fé. Assim como o pai corrige o filho que ama, assim também é Deus também. E o salmista fica confuso agora, por que ele passava todos os dias aflições, angústia, e o seu adversário, ou seja, aquela pessoa que não temia a Deus, parece que gozava de grandes bonâncias. E ele começa a dizer que até na morte, o ímpio tinha mais vantagem do que o justo. Ele ficou perturbado,
Mas até que ele entrou no santuário de Deus. Às vezes você e eu ficamos perturbados até que entremos na presença de Deus. Ou seja, no santuário de Deus é onde ele está. No Antigo Testamento tinha 3 repartições. Existia o lugar, o pátio, tinha o lugar santo e o santíssimo do santo. No pátio simplesmente a pessoa entrava, mas não tinha iluminação do Espírito Santo. E ele via o sol, a lua, as estrelas. Mas quando ele entrava no santuário, quem iluminava ali era o Espírito Santo. Aí ele entrou no santuário, o Espírito Santo agora ilumina a mente do salmista. E ele fala assim, até que eu entrei no santuário, o que aconteceu ali? Deus mostrou o fim da pessoa que não serve a Deus. Não tem Cristo em sua vida. Não tem a presença do Espírito Santo. Mas mostrou para ele também o que Deus reservou para ele na eternidade. E às vezes queremos questionar por que não temos abundância aqui nessa vida. Por quê? Porque aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui não é a nossa casa permanente. Deus tem reservado para nós uma eternidade, um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade. E às vezes nós passamos por luta, adversidade, e o que Deus quer dizer para nós? Mostrar para nós é que aqui não é o nosso destino, aqui não é o nosso sossego, aqui não é a nossa pátria. Depois que ele entrou no santuário e viu o fim da pessoa que não serve a Jesus, que o fim não é bom, o fim é a destruição final, no lago de fogo e enxofre, mas Deus mostrou para ele também o que ele tinha reservado para ele na eternidade, como o apóstolo Paulo disse, as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, as coisas que não penetrou a nossa mente, foi as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E quanto a mim e quanto a você, o que nós temos esperado nele aqui, somente para viver nessa vida? Não. Nós temos a eternidade para frente, que Jesus foi preparar para nós um lugar. E ele preparou a Nova Jerusalém, a nossa pátria celestial. O lugar onde é que vamos morar com ele, viver com ele, reinar com ele. Aí ele conclui, a quem eu tenho no céu a não ser a ti? Qual é o bem que eu tenho na terra a não ser o Senhor? E no céu, qual o melhor bem que eu tenho a não ser Jesus Cristo? Assim é você, quando você tem Jesus, você tem tudo. Porque ele é dono de tudo, ele é o nosso Pai Celestial, que zela pelos seus filhos, mas aguarda você na eternidade, onde ele voltará a nos buscar para viver com ele, morar com ele, em um novo país, porque aqui nós não somos cidadãos permanentes, estamos aqui de passagem, ou como peregrinos e forasteiros, porque Deus reservou para nós uma eternidade, um céu glorioso, uma nova cidade chamada Jerusalém, Nova Jerusalém, onde ninguém nunca entrou, está reservado para mim e para você, para os filhos de Deus, e sentaremos com ele no grande banquete celestial, aonde não haverá luto, não haverá dor, não haverá angústia, ninguém vai ficar desempregado, ninguém vai ter doença, porque o próprio Jesus, ele que vai restaurar todas as coisas. Portanto, o salmista agora convicto disso, ele fala assim, bom é para mim aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor para mostrar a você e a mim o que Deus tem guardado para a eternidade. Portanto, se você tem dúvida, se você tem inquietação, se você um dia pensou em abandonar Jesus, entre no santuário. E como é que eu posso fazer isso? Entrando na sua presença, para que o Espírito Santo venha iluminar o que ele reservou para você na eternidade. Um céu glorioso, uma pátria celestial, onde nós estaremos para sempre com Jesus, por toda a eternidade. Deus te abençoe você, em nome de Jesus.